Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no Tribuna da Ordem, o podcast das comissões da OAB de Santa Catarina. Meu nome é Edgar Gagliardi, sou coordenador adjunto das comissões e vou lhes acompanhar no episódio de hoje. O nosso episódio de hoje é dedicado a divulgar os trabalhos da Comissão OAB Cidadã. E está conosco hoje o presidente da comissão, Dr. Marcos Vinícius Ferreira Correia, a quem eu já vou apresentar e passar a palavra. Mas antes eu gostaria de fazer algumas menções institucionais, sendo a primeira delas ao Dr. Juliano Mandelli, o presidente da nossa seccional, que nos permite a realização desse trabalho frente às comissões da OAB de Santa Catarina. Também ao Dr. Douglas Dalmonte, que é o coordenador geral das comissões, e ao Dr. Pedro Miranda, que é o presidente da CAASC, que nos permite a utilização da estrutura do estúdio CAASC para as nossas gravações. E eu faço também uma menção toda especial a todos os membros da comissão da OAB Cidadã, né, que hoje estão representados aqui pelo Dr. Marcos Vinícius, seu presidente, e que todos os membros, então, se sintam como se efetivamente estivessem participando desse nosso podcast. Eu vou fazer uma breve leitura do currículo, né, do Dr. Marcos Vinícius Ferreira Correia, e já vou lhe passar a palavra. Então, ele é advogado, é doutorando em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina, é mestre em ensino, com foco em Direito e Literatura, é licenciado em Filosofia pela Universidade Ítalo-Brasileira, especializado em Relações Internacionais pela Universidade de Salamanca, especialista em Processo Civil, especialista em Gestão para Instituições de Ensino Superior, especialista em Direito Penal e Processual Penal e também é professor universitário. Aqui na OAB, ele participou de diversas comissões e atualmente, como já dito, é presidente da comissão da OAB Cidadã. Seja bem-vindo, doutor Marcos Vinícius, como é que vai? Tudo bem? Excelente, doutor Edgar, muito obrigado pelo convite, pelas explanações, pelo trabalho realizado, então, excelente estarmos aqui. Já reitero meu também agradecimento ao doutor Juliano Mandelli, ao doutor Douglas Dalmonte, ao doutor Pedro Miranda, e de maneira especial a diretoria da Comissão OAB Cidadã, a doutora Renata Takashima, vice-presidente, doutora Betânia Cassol, secretária adjunta geral, e advogados e advogadas que compõem a comissão, e também as entidades da sociedade civil que têm feito trabalho aí de unidade com a OAB Cidadã, de aproximação, e isso é importante para a gente. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua presença e para nós sempre é uma honra trazer os presidentes de comissões para divulgar os trabalhos que fazem lá junto à sociedade, junto aos advogados e advogadas catarinenses. Mas para a gente começar, doutor Marcos, pode ser que algum colega advogado, alguma pessoa que esteja ouvindo e nos assistindo, né, pela primeira vez tenha ouvido falar em OAB Cidadã. Da leitura do nome, nem sempre se tem a referência do que se faz na OAB Cidadã. Então, eu gostaria que o senhor começasse nessa nossa conversa, explanando um pouquinho, efetivamente, o que é o propósito institucional desta comissão, dessa tão importante comissão, dentro do sistema OAB de Santa Catarina. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Sempre costumo dizer que a OAB Cidadã tem um papel de tornar a advocacia técnica um pouco mais social. E o que seria isso na prática do dia a dia? Eu cheguei na Comissão OAB Cidadã como presidente e confesso que eu não fazia parte da comissão enquanto membro. Eu fiz parte da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de Combate à Violência Doméstica, temáticas sociais, mas que não eram ligadas à OAB Cidadã. E recebi o convite esse semestre, nesse biênio aí, nesse período aqui do Dr. Juliano Mandelli, e já quero reiterar aqui, doutor Edgar, que os atuais, os ex-presidentes, o ex-presidente, né, a ex-vice-presidente, doutora Ana Paula Guedes, doutor Felipe Baldo, estão na comissão ainda, eram presidentes anteriores, né, vice-presidente e presidente, continuam pelo trabalho que ela tem realizado. Então, ela conversa com várias áreas do conhecimento, então, desde orientação jurídica até tornar a advocacia um pouco mais populista, vamos dizer assim. O grande foco dela é trabalhar com o terceiro setor. Temos entidades hoje que se cadastram no site da OAB, ela passa por um crivo interno da própria instituição e nós damos suporte em relação a essas entidades.
e do terceiro setor, sem fins lucrativos, né? Atuamos lá na forma onde tornamos essas entidades um pouco mais juridicamente aceitáveis e até assim captarem recursos, organizarem suas gestões interiores, tornar a entidade cada vez mais conhecida e não somente isso, se fortalecendo entre si. Nós criamos um grupo chamado Rede OAB Cidadã, onde as entidades ficam todas cadastradas dentro do grupo do WhatsApp, além da parte institucional, onde elas se ajudam mutuamente. Então é um trabalho assim, extremamente altruísta, mas ao mesmo tempo um trabalho muito dedicado e ligado realmente à condição de olhar para o outro e falar o que eu posso fazer para quem está próximo de mim. Então o propósito é esse, é tornar a advocacia um pouco mais próxima da sociedade, fazer com que a sociedade enxergue a advocacia um pouco menos técnica, porque de fato ela traz esse arcabouço muitas vezes, e tornar de fato essa coisa um pouco mais humanitária, humanística, é o nosso propósito. Tá certo. Às vezes eu gosto de mencionar a data que a gente está gravando, em que pese esses podcasts, eles são atemporais, né? Mas às vezes eu gosto de mencionar a data até para o nosso ouvinte, quem vai nos ouvir daqui a um ano, talvez, né? Tem uma referência de quando é que foi gravado. E nós estamos gravando em março de 2026. Então, o senhor está à frente da comissão aí há praticamente um ano, aí, se não mais, né? Menos. Ou Bem quase um ano, né? quase um ano. E para o nosso ouvinte entender um pouquinho melhor assim, o trabalho, o papel da comissão OAB Cidadã, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre as atividades que foram desenvolvidas no ano de 2025, assim, rapidamente, para o nosso ouvinte ter uma noção, né, do que se faz lá na comissão. Perfeito. Primeiramente, quando nós chegamos na diretoria da comissão, nós ouvimos muitas entidades que participam da OAB Cidadã. Quais são suas carências? Quais são suas dores apresentadas? E percebemos, então, que a dificuldade era gestão. Um exemplo para o senhor, doutor Edgar. Nós temos lá, por exemplo, a AMUC, que hoje em dia é uma entidade conhecida internacionalmente, inclusive pelo trabalho que faz em combate à defesa do câncer de mama. O que falta na AMUC? O que a AMUC pode ajudar uma outra entidade? Temos, por exemplo, o AA, Alcoólicos Anônimos, dentro da OAB Cidadã. Como é que eu posso gerir um grupo de trabalho? Então, o primeiro foco nosso foi trabalhar a capacitação de como gerir as entidades. Como é que eu posso dar uma oficina prática e ensinar eles, ou reinventar o que já tem, ou ensiná-los a gerir. Então, foi esse trabalho que fizemos inicialmente, ouvir as dores e tratar de forma pontual essa organização dentro das entidades que fazem parte da OAB Cidadã. No segundo momento, percebemos também que faltava algo que pudesse motivá-los. Tornar o trabalho duro, porque é um trabalho que trabalha com câncer de mama, alcoólicos anônimos, criança em situação de violência, mulher em situação de violência, pessoas vulneráveis, morador em situação de rua. Ou seja, por mais que as entidades tenham um trabalho de poder fazer essa coisa acontecer, ou seja, tornar o social um pouco mais abrangente, eu sentia falta de ver como é que eles estavam desmotivados a realizarem os trabalhos, porque estavam ali para uma nova eleição, e às vezes para uma nova eleição, e já cansados daquela prática diária. Então, começamos a tornar um pouco mais motivacionais nossas reuniões nesse momento. E foi muito bom, muito proveitoso esse momento. Além disso, realizamos ações com o SESC. O SESC faz um trabalho anualmente e vamos ter agora em maio novamente esse trabalho com o SESC, que é SESC Cidadania. Então vamos para lá, um grupo de advogados da OAB Cidadã, e ficamos durante todo o dia em orientações jurídicas. Então, acompanhando processos já existentes, direcionando demandas judiciárias. Então, geralmente, nossa parceria com quem? Defensoria Pública. Eu sou professor universitário do Unicesusc, encaminhamos, então, para o Núcleo de Prática Jurídica do Unicesusc, de forma gratuita. Ou seja, o trabalho que chega também a essa sociedade, à comunidade, para buscar cidadania e também orientação jurídica. Este ano passado, trabalhamos também com Registre-se, no Tribunal de Justiça. Ficamos o dia todo lá, orientando e dando informação e ainda tornando a advocacia um pouco mais próxima. Então, os trabalhos esse ano foram bastante intensos. E o trabalho mais emblemático, eu poderia dizer, dentro da OAB, foi quando realizamos o Dia D de combate ao câncer de mama, que foi encerrando o mês de outubro do ano passado. Trouxemos para o auditório aqui o Coral Voz de Santa Catarina, enchemos praticamente todo o auditório, então vieram as entidades da sociedade civil, advogados, advogadas, então nós congregamos com uma noite coroando, na verdade, o dia de combate ao câncer de mama, mas não falando de dores,
de mulheres que passaram por situação do câncer, que estão em recuperação, que estão se superando, se motivando e motivando outras pessoas. Então foi uma noite muito emblemática para a gente e muito significativa. E para esse ano, nós queremos ainda intensificar as atividades que realizamos, ações sociais, né, interiorizando um pouco mais a Comissão AB Cidadã, e queremos encerrar este ano com o congresso, primeiro congresso da Comissão AB Cidadã. E já adianto aqui no spoiler que a intenção nossa é conversar com política pública. O AB Cidadã é uma comissão que quer se aproximar do poder público, ainda há uma restrição grande desse diálogo e queremos trazer para dentro da OAB o poder público para poder congregarmos juntos e fazer acontecer ainda mais. Penso que é isso. Muito obrigado, isso já esclarece bastante, né? Mas eu quero pegar um ponto da sua fala, que inclusive já era a minha próxima pergunta. O senhor fala em descentralizar, ou seja, levar a OAB para o interior do Estado, né? E penso que, neste caso da OAB Cidadã, faz bastante sentido essa interiorização. A interiorização já é uma bandeira, né, só para citar os últimos presidentes aí, mas já era uma bandeira, doutor Rafael, doutora Cláudia e agora, né, doutor Juliano também. E como é que a OAB Cidadã ela se encaixa nesse projeto de interiorização? Acredito que algumas subseções também tenham as suas comissões OAB Cidadã. Então, assim, a pergunta é como é que é essa conversa com as comissões e especificamente com as comissões do interior, né? E especificamente o trabalho que a OAB Cidadã, a comissão da OAB Cidadã faz fora da capital. Perfeito. Quando falamos de interiorização, a gente sempre esbarra sempre na questão geográfica, né? E é um pouco delicada para a gente, mas trabalhamos, por exemplo, com encontros remotos. A OAB Cidadã conversa com várias outras comissões outras, dentre elas a Comissão de Direitos Humanos. Então, hoje, por exemplo, em Criciúma, temos uma parceria bastante singular com a Comissão de Direitos Humanos de Criciúma, onde a Comissão OAB Cidadã acaba tendo um trabalho um pouco mais próximo, sobretudo em questões ligadas à audiência pública, por exemplo, onde participamos dessa maneira ali, com parecer jurídico, com proximidade. Ainda é um pouco incipiente nossa aproximação, né, em relação a algumas subseções, mas este ano é talvez o nosso grande lema de poder fazer acontecer um pouco mais. E as subseções é um trabalho que queremos alcançar. Por exemplo, São José, Biguaçu, começamos a ter um diálogo nesse sentido, de aproximação. Mas, nesse momento, é uma questão ligada à formação jurídica, em relação a essas comissões do OAB Cidadã, se prolongando um pouco mais na questão onde a Comissão OAB Cidadã acaba tornando ali essa forma um pouco mais assistencialista em grande parte dessas comissões, mas o propósito realmente é tornar lideranças nas subseções da Comissão OAB Cidadã, que ainda é um pouco incipiente, mas o trabalho está sendo feito e desenvolvido nesse sentido. Um outro ponto da sua fala que me chamou a atenção é que o senhor falou que tem projeto para 2026, além dos grandes eventos que são tradicionais, né? Mas um projeto institucional de conversar com instituições. Perfeito. E eu gostaria de aprofundar um pouco mais a conversa nesse sentido, para o nosso ouvinte ter uma ideia melhor do que, enfim, afinal de contas, né, como é que a OAB se aproxima de instituições e como é que a OAB Cidadã, em especial, ela pode colaborar para a gente ter um mundo melhor, vamos dizer assim, em termos, né, dos objetivos que são inerentes à comissão. Perfeito. Vou falar um pouco do judiciário, por exemplo. Nós temos no judiciário hoje em dia as penas restritivas de liberdade e algumas penas alternativas, por exemplo. E aí nós temos situações, por exemplo, de sentenças judiciais criminais de um homem em situação de violência, acabou proferindo um tapa na sua mulher, sob efeito de álcool ou de droga, um adicto. Hoje em dia, alguns juízes e juízas entendem que, além de ser uma pena de menor potencial ofensivo, ela pode encaminhar, ele ou ela, o juiz, esse cidadão para poder acompanhar uma A, por exemplo, acompanhar um grupo reflexivo para homens. E nós percebemos que, hoje em dia, alguns juízes têm esquecido um pouco mais dessas penas alternativas. E o nosso trabalho é esse. Há uma juíza bem próxima de nós, a doutora Cíntia, de Biguaçu, que ela tem feito um trabalho bem próximo da comissão, né, colocando em voga essas realidades e com uma situação de não somente direcionar em sentença para ir acompanhar, por exemplo, esse homem no AA, por exemplo, mas também
tornar o AA um pouco mais conhecido. O AA ele tem feito um trabalho aí de longos anos no Brasil. Hoje em dia, passa por uma reformulação interna, mas continua muito ativo. E às vezes, doutor Edgar, ele passa por um processo de não ter pessoas que vão lá frequentar mais, porque acham que não precisam, não foram orientados para tal. Então, primeiro ponto, o judiciário tem um papel importantíssimo de aproximar pessoas, estruturar ser humano para acompanhar esses grupos e assim ter um pouco mais de maturidade, reflexão, de transformação social para fazer acontecer. Judiciário. Outro ponto, poder público municipal e estadual. Nós conversamos hoje em dia com algumas secretarias de assistência social, em relação a isso. Por exemplo, as situações de entidades que trabalham com morador em situação de rua, por exemplo. É um grande trabalho que realizamos e ainda é muito delicado, porque lidamos com fatores criminais em alguns momentos, com pessoas apenadas, como é que direcionamos tudo isso, mas alguns são apenas pessoas vulneráveis que não têm passagem nenhuma pela polícia, mas vivem em situação de rua. E aí nós aproximamos, então, a Comissão AB Cidadã para estruturar, para encaminhar. Um grande parceiro nosso é o Instituto Padre Wilson, faz um trabalho estupendo com moradores em situação de rua na comunidade, né, nos morros e entornos ali da Mauro Ramos. Esse é o meio que a comissão começa a se aproximar, dialogar e buscar parceria para isso, onde o poder público tem um papel importante para poder motivar as entidades, e direcionar, motivar e encaminhar. Eu tenho percebido em alguns momentos que até a prefeitura procura uma entidade nossa e fala, puxa, acolhe essa pessoa, recebe essa pessoa. E a intenção do Congresso que queremos realizar é nesse sentido, tornar a entidade próxima do poder público e, nesse sentido, ouvi-los, para que ambos possam fazer um trabalho um pouco mais na parceria de fazer acontecer a própria cidadania presente. Isso é bastante importante, né? Porque o próprio Estatuto da OAB prevê, num dos seus artigos, lá do artigo 44, 45 até o artigo 50, que trata dos objetivos institucionais da OAB, como um deles, né, a defesa dos direitos humanos e da justiça social. E eu vejo assim, sabe, doutor, às vezes um problema de comunicação, e eu gostaria que, né, talvez o senhor pudesse esclarecer isso um pouquinho melhor, porque nós, como advogados, a gente tem um certo rigor, né, na linguagem, enfim, um tratamento, né, a utilização de certos termos que, para a população, nem sempre são muito bem palatáveis, né? Mas a OAB, através da comissão, né, OAB Cidadã, ela tem essa missão, creio eu, né, de estar em contato com a população. E como é que o senhor orienta lá, como é que a comissão trata isso, né, para que a gente, nós, enquanto OAB, quero dizer, né, para que a gente consiga, que nós consigamos nos comunicar, né, com a população, que, afinal de contas, são os destinatários finais do trabalho da OAB Cidadã, né? Excelente pergunta. A gente começa primeiro com uma reunião nossa de advogados, e o primeiro ponto que traçamos é este: como é que eu posso me comunicar de forma clara, acessível e, acima de tudo, acolhedora. A Comissão AB Cidadã tem um propósito, aproximar a advocacia da sociedade civil, mas de forma bastante sensível. E que dor que essa pessoa traz para mim? Que resposta ela quer ter da OAB Cidadã? Vou dar um exemplo. Teve um encontro nosso que trouxemos uma pessoa que é transista. E ela trouxe a história dela de ancestralidade, da bisavó, da avó, da mãe, e que hoje ela em Florianópolis faz um trabalho de transismo, que é um trabalho ancestral, mas ligado também às condições ligadas à sua própria história. E ela falou que ela se emocionou só por pisar no plenário da OAB, porque ela nunca imaginou estar num espaço tão privilegiado como esse. E ela falou que me fez toda a diferença foi chegar aqui e encontrar os meus iguais. E quais eram os seus iguais? Advogados e advogados da Comissão AB Cidadã e outras entidades presentes. Ou seja, às vezes não, nós precisamos muitas vezes nos despir de nós mesmos enquanto advogados e advogadas, num privilégio que muitas vezes o arcabouço jurídico nos dá para alcançar essas pessoas. E nós aprendemos demais com elas, né? Não é um trabalho extraordinário, não é um trabalho que merece louvores e aplausos, é fazer acontecer a advocacia, é deixar que, de fato, o capital humano aconteça nos nossos meios. E muitas vezes nós não percebemos isso no nosso dia a dia. Os tribunais estão cheios de processos, mas quem estão por trás desses processos?
Eu sempre falo na comissão esse propósito, o propósito é chegar a pessoas em qualquer instância do processo. E muitas vezes esquecemos disso na advocacia. Então a comissão AB Cidadã tem esse papel. Tornar a linguagem não somente uma linguagem acessível, mas uma linguagem acolhedora, uma linguagem aprofundada, uma linguagem humanizada e, acima de tudo, fazer com que pessoas cheguem aqui e encontrem o seu espaço também de cidadania. Essa é a importância nossa. Um outro aspecto importante que eu acho assim, de participação da OAB como um todo e da OAB Cidadã no específico, é que nós, enquanto entidade, temos assento em vários órgãos e vários serviços, enfim, postos aí pelo Estado à comunidade, né? E a OAB Cidadã, ela participa disso também, ela tem assento, tem cadeiras em alguns órgãos, né? E se sim, né, eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte de que forma, então, essa parte do trabalho da OAB Cidadã é realizada. Excelente. Eu faço parte também eu fui chamado pelo governo estadual para fazer parte do Banco de Alimentos. Hoje ele tem um trabalho estupendo, não somente de armazenar alimentos, mas distribuir alimentos. Então eu faço parte da diretoria do Banco de Alimentos, do governo estadual de Santa Catarina. E esse trabalho é feito para não somente dirimir os recursos do Banco de Alimentos, mas também cadastrar entidades e distribuir esses alimentos. Então fazemos parte, sim, dessa entidade, hoje em dia conhecida aí do estado de Santa Catarina, um trabalho estupendo que realiza, que faz, e a nossa proposta realmente é dialogar com o poder público, né? E sempre que possível, tomarmos assento nesses lugares, né, como espaço realmente de diálogo, de parceria, diálogo de aproximação da OAB e, acima de tudo, fazer exercer a nossa cidadania, que é o mais importante. E dentro dessa tarefa, né, de promover justiça social, né, a OAB Cidadã também ela se dedica a dar orientações jurídicas à população? E se sim, né, como é que isso é feito, em que momento isso acontece e qual é o nível do diálogo que o advogado que está ali não está como profissional contratando um cliente, né, sendo contratado por um cliente, mas dando uma orientação, né? Como é que se faz isso dentro do espectro das atividades da OAB Cidadã? Perfeito. A carência nossa hoje, Edgar, tem sido muito em relação a entidades, por exemplo, que querem participar de um edital para captar recursos para sua entidade e não sabem como fazer. Então, tivemos ano passado uma reunião nesse sentido, mas uma reunião um pouco mais ampassã, um pouco mais breve, mas nossa programação desse ano já está programada para o mês de maio, uma oficina de captação de recursos para entidades sem fins lucrativos. Eu vou trazer uma contadora para cá, uma contadora com a equipe dela de forma gratuita, de forma completamente desprovida de recursos, porque o propósito é este, para poder, então, fomentar recursos para as entidades da sociedade civil que não conseguem participar no digital, por exemplo, para poder dirimir seus recursos. Então, o primeiro ponto é esse. Eu ouvi as dores que eles têm. E a dor que é mais patente é esta. Como é que eu faço captação de recursos? Como é que eu presto contas depois do edital, por exemplo? Não sei o que fazer. Então, esse é um ponto. Para além, realizamos também, como falei, as ações com o SESC, já pelo segundo ano, que é orientação jurídica, informação jurídica para a sociedade civil, como um todo. E aí, de novo, a advocacia está presente para poder, então, orientar. E como temos um trabalho que não é captar cliente, porque fica bem claro para a gente isso, tem que ficar cada vez mais patente isso, orientamos, então, e direcionamos para os órgãos estaduais, federais, no caso da União, quando é o caso, por exemplo, de INSS, de BPC-Loas, e núcleos de prática jurídica de faculdades que fazem parte do entorno aqui de Florianópolis. Essa parceria com os NPJs eu acho que é muito importante, Excelente. né? E a OAB Cidadã deve se servir bastante disso, né? Muito, muito. Né? A Univale, a Unisul, a Unicesusc, a própria UFSC, a gente tem dialogado bastante com coordenadores de núcleo de práticas jurídicas e o que é o mais interessante do Edgar, por exemplo, vou lhe falar um fato, a UFSC estava com o núcleo deles, que é o direito público, um pouco incipiente de processos, porque estavam lá os alunos um pouco mais ociosos e conversando com a diretora, com a coordenadora geral, a doutora Isabela Sabo, ela falou, não, estamos com uma demanda aqui de não termos mais, aliás, com folga de demanda de processos, e dialogando com essas ações nossas, acabamos dando um pouco mais de levante, de mobilização aí de processuais para esse núcleo. Então, como é importante, assim, a gente pensa que não, mas o trabalho que é feito ainda
ele para além, né? Não somente para quem está se servindo da orientação jurídica, mas também do NPJ, do Núcleo de Prática Jurídica, dos estudantes, que acabam tendo contato um pouco mais para fazer acontecer a sua função, que é oferecer o mundo jurídico. Eu acho que isso é importante. Eu vou insistir um pouquinho nessa questão, porque eu assim tenho um apreço todo especial pelos núcleos de prática jurídica e eu acho que eles podem prestar um serviço para a comunidade, além de simplesmente servirem, né, de laboratório para os alunos aprenderem a ter os primeiros contatos com os seus casos reais, né? Mas eu acho que assim práticas de cidadania mesmo, como regularização de documentação, né, regularização de imóveis, né, que às vezes é um problema, e isso a pessoa tem lá a sua casinha e não está regularizada ainda, né? E os núcleos podem ajudar nisso, né? Mas eu acho que a parceria com a OAB Cidadão potencializa essas atividades, né? A OAB Cidadã, ela é capaz de trazer, o senhor estava dando o exemplo da UFSC, mas ela é capaz de trazer uma demanda, né, para ser já resolvida ou ser encaminhada pelos nossos alunos que serão futuros advogados, né? Então, não sei, né, o senhor é professor universitário, deve ter essa vivência também com os NPJs, né? E não sei como é que é a sua impressão, como é que o senhor vê essa parceria, né, da OAB Cidadã com os núcleos. Eu penso que é uma parceria excelente, necessária, e para além, eu penso que os estudantes, quando lidam com casos reais, efetivamente, eles acabam, de fato, tornando a prática muito mais substancial do que a própria teoria, né? Lidar com situações inusitadas, por exemplo. Eu sempre brinco, eu sou professor também de um núcleo de prática jurídica, do núcleo civil, do Unicesусc, e quando chega lá um caso que eles nunca viram em sala de aula, ou que já viram com outro emblema, ou que já trazem pré-julgamentos antes de atender o assistido, e eu sempre falo, fiquem, né, despidos das suas condutas morais, né, pessoais, culturais. É alguém que você vai receber ali para um resumo muito breve de materiais que foi feita, mas coloca-se numa condição de ouvinte. E de ouvinte do lugar daquela pessoa. Porque eu sempre costumo dizer que empatia é colocar no lugar do outro, mas isso é utópico. Ninguém se põe no lugar do outro, eu penso assim. Mas eu penso que você pode se colocar no seu lugar, passando por aquela situação que aquela pessoa está vivendo. E às vezes a dor pode ser diferente. Então, quando chega lá um assistido nesse sentido, e a OAB Cidadã faz esse trabalho de parceria com os núcleos de práticas jurídicas, de poder fomentar os processos, de poder mobilizar as demandas judiciais, é realmente um trabalho estupendo de poder fazer acontecer a advocacia muito antes de serem advogados e advogadas, né? E com as outras comissões, né? A OAB Cidadã, que me parecia que é uma daquelas comissões que ela tem assim, uma interpenetração muito grande, né, e ela tem essa sinergia com outras comissões. Como é que a OAB Cidadã ela se coloca, enfim, à disposição das demais comissões para realizar e potencializar esse seu trabalho? Excelente. Eu acho que eu falei um pouco no início, eu faço parte de outras comissões também, o doutor também fez menção a isso. Então, ela conversa, por exemplo, com diversas comissões temáticas da OAB. A Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Combate à Violência Doméstica, a Comissão de Direito à Vítima, a Comissão de Igualdade Racial. Então, já realizamos no ano passado várias reuniões abertas, encontros juntos. Realizamos um este ano, inclusive, agora recentemente, no mês passado, um encontro que falou sobre igualdade de gênero, com a Comissão OAB Cidadã, a Comissão de Igualdade Racial também, e continuamos com essa parceria para esse ano também. Queremos cada vez mais ter esse diálogo interdisciplinar entre comissões. Eu penso que isso enriquece demais a nossa comissão e, acima de tudo, fazemos trabalhos ligados a questões sociais e temáticas e que aproximam a OAB da cidadania. E o senhor falou agora há pouco sobre um congresso, que vamos falar agora dos projetos, né, para 2026, que a Comissão OAB Cidadã está se propondo a desenvolver, né, durante o ano de 2026. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, especialmente, né, sob o ponto de vista do interesse da comunidade, né? O que a comunidade vai auferir de lucro com a realização desse congresso? Perfeito. A comunidade vai ser, de repente, atingida e mobilizada no contexto de que a OAB faz um trabalho estupendo para a sociedade civil e muitas vezes é um trabalho que ele tem um impacto tremendo e pouco percebível. Então, a nossa intenção realmente primeiro ponto, fortalecer as entidades da organização civil.
que muitas vezes faz um trabalho extraordinário, a duras penas, com poucos recursos, e que é importante que o poder público municipal, estadual, até federal, percebam o que tem feito. Então, por esse motivo que o Congresso ele vai ser um ganho para a sociedade dessa maneira, de poder, primeiramente, talvez viabilizar ou publicizar o que está sendo feito já, e, acima de tudo, também formalizar parcerias. Com a intenção nossa, por exemplo, de forma bem a passar, eu quero colocar, por exemplo, um painel com a AMUC, por exemplo, com a Secretaria de Saúde do Estado ou municipal. E por que motivo? Eu falo de saúde pública, mas será que eu falo de saúde pública de forma efetiva, eficaz, eu enquanto poder público municipal ou estadual? A AMUC é uma entidade sem organização, sem fins lucrativos, da organização civil. Como é que eu posso dialogar essa parceria para poder cada vez mais fortalecê-la? Então, a intenção nossa realmente é dar para a sociedade, primeiro, a visibilidade das entidades, mas, acima de tudo, chamar o poder público para dialogar. E como é que o poder público dialogando pode corroborar e colaborar ainda mais para que a sociedade tenha aí talvez um trabalho social, humanístico, ligado também ao poder público, e todos possam ganhar com isso. Eu penso que a forma mais primaz é esta, fazer com que a sociedade ganhe com isso. E esse é o nosso papel. Já tem data, enfim, alguma previsão de algum Outubro, convidado, algum novembro. spoiler que já possa dar para o pessoal ir se preparando? Vai ter uma bela abertura, posso lhe garantir isso, com um evento cultural aí. Talvez o nome emblemático para poder fazer a abertura aí é o Padre Wilson. Hoje é um entusiasta da Comissão OAB Cidadã. Também tem um juiz que admiramos demais, doutor Takashima, que hoje atua em Lages. Também é um juiz que dialoga muito com a gente, com a Comissão OAB Cidadã. Então teremos bons nomes aí para poder fazer um grande evento. Assim esperamos. O doutor Takashima, eu já gravei podcast com ele. Excelente. Assim, é excelente, né? Ele tem uma fala muito fácil, uma fala muito fluida, né? Sim. E eu acho que ele vive isso realmente, né? Então é um dos grandes nomes aí do Poder Judiciário que certamente, se estiver presente no Congresso, vai agregar bastante, né? Intenção. E, enfim, doutor, se aqueles que estão nos ouvindo fazem parte de alguma associação, enfim, ou pessoas que têm interesse em ter um contato mais próximo com a OAB Cidadã, de que forma que a sociedade civil pode fazer o caminho inverso, então, né? A sociedade civil, como é que ela pode procurar a OAB Cidadã? Perfeito. Tem o site institucional da Comissão OAB Cidadã, aliás, dentro da OAB tem um link ligado à Comissão OAB Cidadã, onde a entidade pode se cadastrar, e aí tem essa aproximação com a OAB, a sua entidade. E para além, já posso adiantar também aqui, doutor, tem o nosso Instagram, Cidadã Comissões, então também poderá, a gente recebe diversos directs, por exemplo, né, de associações, entidades que queiram se aproximar, então respondemos também por lá, então fiquem à vontade. Esses são os canais talvez um pouco mais seguros para poder se comunicar conosco. E para além também estamos disponíveis com nossos contatos pessoais para ficarem à vontade, que quiserem aproximar um pouco mais, também serão muito bem-vindos e muito bem-vindas. E para a gente finalizando, doutor, assim, a gente está agora uma pergunta um pouco mais teórica, assim, e de aprofundamento, né? Nós estamos vivendo aí um mundo cada vez mais digital, em que as pessoas não se comunicam mais diretamente, né? Às vezes a gente manda um WhatsApp para a pessoa perguntando se pode telefonar, né? Coisa que alguns anos atrás a gente simplesmente passava a mão no telefone e ligava para a pessoa, né? Quer dizer, por um certo aspecto você respeita a privacidade de quem está na outra ponta, mas também, né, a gente está perdendo esse contato pessoa a pessoa, né? E quer me parecer que a OAB Cidadã, sob certos aspectos, ela vai exatamente na contramão disso, né? Porque ela não pode mandar um WhatsApp para a pessoa necessitada perguntando se eu posso fazer contato contigo, né? Então, como é que a OAB Cidadã vai a campo, como é que ela se relaciona e, especialmente, né, como é que a advocacia ela pode driblar um pouco essa questão do mundo totalmente digital e se aproximar, né, daqueles semelhantes, né, daquelas pessoas que eventualmente estejam precisando dos serviços da OAB. Excelente. Só para ressaltar, eu acho que eu esqueci, a Dudinha me mata. A Dudinha é presidente da comissão OAB Jovem, a Maria Eduarda Passos. Ela é membro da comissão OAB Cidadã desde o início da minha gestão, e realizamos um trabalho muito próximo da Jovem Advocacia. Então, Duda, muito obrigada pela parceria de sempre. E respondendo a sua pergunta,
doutor Edgar, nenhum algoritmo ainda é capaz de substituir a forma humana de fazer acontecer a humanidade. O Jung tem uma frase que eu muito me aproximo dela e eu penso que todo mundo deveria se aproximar também. É dominar técnicas, conhecer teorias, mas tocar a alma humana sendo outra alma humana. E a OAB Cidadã tem feito esse trabalho. Nós encontramos mensalmente aqui no plenário da OAB Cidadã, da OAB, desculpa, com a Comissão OAB Cidadã. Então, antes temos uma reunião com os advogados, uma hora antes, logo depois com as entidades que compõem aqui essas reuniões mensais nossas. Toda reunião nossa, ela é temática ou não. Reunião de estruturação, onde ouvimos um pouco mais as entidades da sociedade civil, e outras formativas. Então, sempre intercalando essas reuniões mensais. Primeiro ponto é nos aproximando dessas entidades. Realizamos algumas ações nas entidades, nos aproximando dela, ainda tem a entidade, até porque elas têm necessidade de ter esse contato com a Comissão OAB Cidadã, então também participamos dessa proximidade com eles, indo até as entidades, mas mensalmente estão aqui apresentando suas demandas, e a gente ouvindo, dialogando, conversando e buscando novas estratégias. Então, penso que continua sendo ainda um veículo humano de trato, de tomar um café, de conversar um pouco mais sobre a realidade de cada um e, acima de tudo, tendo um olhar um pouco mais compassivo para as dores dos outros. Eu penso que ainda continuamos deixando o WhatsApp e deixando talvez as mensagens instantâneas um pouco mais de lado e aprofundamos ainda mais as relações interpessoais e próximas e presenciais. Pois bem, doutor, a gente já está se aproximando aí do final do nosso episódio e eu sempre gosto de pedir para os presidentes de comissões noticiarem, né, para os advogados, para as advogadas que estão nos ouvindo e que eventualmente se sentiram tocados pelas mensagens que são trazidas aqui e gostariam de participar da comissão. Aqui também é um veículo, né, para a gente divulgar as comissões e trazer a comunidade jurídica, a comunidade de advogados e de advogadas para participarem também, né? Então, como é que advogados e advogadas podem fazer para participar não só da comissão estadual, mas também das comissões que nós temos aí pelo interior do estado nas subseções? Perfeito. Tem uma frase que eu gosto bastante de dizer que é o seguinte: a maior alegria é oferecer do que receber. E eu penso que advogadas e advogados que trazem na essência essa condição de poder oferecer um pouco mais do seu tempo, do seu trabalho, da sua atuação, a Comissão OAB Cidadã tem esse propósito, de poder ir um pouco além, um pouco mais. Então, participem conosco, é sempre uma alegria nos reunirmos todos os meses aqui no plenário, de forma presencial. A reunião é híbrida, tá, doutor? Então, eu sou do interior do estado, nós temos pessoas do interior que participam das reuniões de forma híbrida. Então, não há nenhum problema quanto a isso. Então, sinta-se convidada e convidado a estar conosco. Nos reunimos toda segunda, quarta-feira de cada mês, a partir das 14 horas. De forma híbrida, um trabalho onde você se aproxima da sociedade civil, principalmente das situações que às vezes julgamos ser tão aquém de nós e estão tão próximas de nós. Então, eu os convido a estar conosco e vamos caminhar juntos, porque é um trabalho extraordinário. Muito obrigado, doutor Marcos Vinícius. E agora, fechando esse nosso episódio, né, a gente sempre deixa espaço para o convidado para fazer uma mensagem final, enfim, usar do microfone da melhor forma que entender. Então, fique à vontade, deixe sua mensagem, doutor, e o convite para os advogados participarem, o senhor já fez, né? Mas é uma mensagem, enfim, da OAB Cidadã para os nossos ouvintes e espectadores. Muito obrigado. Bom, primeiro agradecer ao doutor Edgar pelo espaço, pela forma acolhedora com que faz o seu trabalho. Então, excelente, muito obrigado de coração. É sempre bom falar da comissão, mas sempre bom também ser muito bem recebido para falar da comissão. Então, faz toda a diferença o trabalho que o doutor faz. Talvez como mensagem final, eu deixo aqui, primeiro, além do convite para advogadas e advogados participarem, talvez também deixar a mensagem de que a advocacia ela tem um trabalho estopendo de fazer pontes acontecerem. Talvez derrubar muros e construir pontes. A Comissão OAB Cidadã tem esse propósito. Construir pontes para que outras pessoas possam caminhar através do nosso trabalho. Então, eu deixo aqui a mensagem final para que a gente consiga nos motivarmos para motivar outras pessoas e fazer acontecer esse trabalho realmente é algo que nos dá uma gratificação estupenda e vem estar conosco. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Marcos. Você está no Tribuna da Ordem, o podcast das comissões da OAB de Santa Catarina, e o episódio de hoje foi dedicado à Comissão OAB Cidadã. Então, deixo um agradecimento muito especial ao presidente, que foi o nosso entrevistado de hoje, a nossa equipe técnica que está nos acompanhando desde o início, mas o agradecimento especial e final eu sempre deixo para fazer aos nossos ouvintes e espectadores, aos advogadas de Santa Catarina e a população em geral que venha a ouvir ou assistir esse podcast. E especialmente, o agradecimento fica para aqueles que nos acompanharam até o final. Então, grande abraço, um agradecimento especial a todos e fica o convite porque semana que vem temos mais um Tribuna da Ordem. Um grande abraço e até lá.